Fala aí galera, beleza? Então hoje nós começamos um novo ciclo de xodozinhos e de forma especial vamos olhar para o Evangelho de São Lucas e ali ver a narração dos discípulos de Emaús. Uma passagem que particularmente sou suspeito em falar, porque é uma passagem que me toca muito. É uma passagem que mexe muito vocacionalmente comigo, porque ali Jesus nos mostra como deve ser a nossa conduta de evangelização. Nos mostra como devemos proceder com o trato de forma especial com as pessoas. E ali então este evangelho, sim, ou melhor, essa passagem se encontra no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, nos versículos 13 ao versículo 35. E nós iremos aqui dividir essa meditação ao longo dessa semana, focando alguns aspectos e conversando um pouco sobre cada um. Primeiro, ali a partir do versículo 13 até o versículo 24, o Senhor nos mostra como deve ser a evangelização. Começa, né? Como é o começo da evangelização, que é se aproximar. Jesus viu aqueles dois discípulos caminhando pelas estradas, indo para Emaús, e aí ele se coloca a caminhar com eles e pergunta para eles o que eles conversavam no caminho, o que eles estavam sentindo, o que estava passando dentro deles. Então essa é a primeira atitude que Jesus faz conosco, que também nós somos convidados a fazer com os nossos irmãos e irmãs, que é se aproximar, tocar na realidade do outro. Temos sempre que ter essa noção que cada um é uma pessoa única. E sendo cada um único, cada um vai ter uma história única. E nessa unicidade, nós somos chamados e convidados a também participar, compreender como aquela pessoa enxerga o mundo, compreende as coisas. E é exatamente isso que Jesus faz. Pergunta, não se posiciona, não fala nada, apenas pergunta. Mas o que aconteceu? Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha morrido, e os discípulos estavam tristes, abalados por conta disso. Mas Jesus ainda pergunta, mas por quê? O que aconteceu? Por que vocês estão assim? E aí eles vão expressando o que se passa no coração deles, o que se passa no interior deles. E essa é a postura que devemos ter. A partir do momento que a gente toca na história de alguém, não podemos olhar julgando, com esse olhar de julgamento, porque é a história pessoal dela ou dele. Não podemos criar nada assim de o que você fez foi errado, condenar aquela pessoa. De fato, existem atitudes que sim são más, que são ruins, mas existe uma pessoa que as comete. E Jesus veio atrás dessa pessoa, para dar a essa pessoa uma vida nova. E também nós, nesse processo de evangelização, somos chamados a fazer a mesma coisa. A não condenar a pessoa, mas a acolhê-la e dar-lhe uma nova vida, um novo sentido. Isso nós vamos ver ao longo do Evangelho. Mas a primeira postura que devemos ter, abertura, questionamento e diálogo. Porque é ali que nós vamos crescendo na intimidade. E é ali que Jesus vai conhecendo esses discípulos. Os vai perguntando, os vai questionando. E eu até acho bonito quando o evangelista coloca, que eles colocam assim, ó. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Eles não viram ali Jesus. E da mesma forma que nós, enquanto cristãos, chamados a evangelizar este mundo, muitas pessoas não veem o Cristo em nós. E não é por nossa culpa que não nos deixamos transparecer por nossas obras, com nossos feitos, mas que muitas vezes a pessoa está tão nas trevas, tão com a visão obscurecida que ela não enxerga a luz. Então nós devemos, a partir disso, tirar essas vendas, tirar essa pessoa da escuridão para que ela possa ver esta luz. Na filosofia antiga, existe um filósofo chamado Sócrates, que ele tinha um método que ele falava que era parir a verdade nas pessoas. Então ele ia tirando tudo aquilo que a pessoa achava que era verdade, para que a verdadeira verdade aparecesse. E nós também somos chamados a fazer esse processo com a pessoa. Não é impor uma verdade, não é impor uma fé, mas é ir purificando aquela pessoa, é ir trazendo aquela pessoa à luz para que ela compreenda o que de fato é a verdade. Eu acho muito bonito quando a Gaudium et Spes
Um documento do Concílio Vaticano II nos convida a olharmos para as culturas, olharmos para a vida das pessoas e procurarmos as sementes do Verbo. Não é eu que imponho, mas é a partir da cultura do outro, a partir da vida do outro, que eu consigo ir cultivando essas sementes do Verbo. Ou seja, essa verdade da fé cristã, que aquela pessoa pode não conhecer, mas que ela vive implicitamente. E ali eu sou convidado a revelar àquela pessoa aquilo. E isso é o que Jesus faz. Vai perguntando, vai vendo o que aqueles discípulos sentem. Então, nessa primeira parte, é isso. Jesus que se aproxima, pergunta e compreende o que se passa no coração de cada um dos discípulos. Que também nós, animados e guiados pelo Espírito Santo, possamos fazer a mesma coisa. Nunca chegar julgando, mas chegar para conhecer, chegar para dialogar e compreender o que aquela pessoa passa. Que o Espírito Santo, sob a intercessão da Santíssima Virgem Maria, continue nos iluminar nessa missão. Amém.